Graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho das Escrituras Sagradas. Vamos entrar em oração? Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, estamos, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo a Tua presença nesse lugar. Que o Senhor possa, meu Deus, conduzir o nosso falar, nosso pensar e também, Senhor, Espírito Santo de Deus, esteja entrando na vida de cada um que nos assiste, para que tenha esse perfeito entendimento da Tua Palavra. Fala com cada um, Senhor, de uma maneira toda especial. Abençoa cada casa, cada irmão, cada irmã, cada amigo que nos assiste e aquele que nos ajuda a fazer esse programa. Eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus queridos, vamos continuar o nosso estudo. Estamos aqui encerrando o capítulo 4 da primeira carta de João e vamos entrar no capítulo 5. Amém? Nós estamos falando a respeito de amor, mas aquele amor maravilhoso, aquele amor que vem de Deus. E no capítulo 4, a partir do versículo 18, diz assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Que coisa maravilhosa. Então ele está falando aqui de uma elevada espiritualidade. Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa confiante em Deus. Ele não pode ter medo de nada, porque Deus está de uma maneira especial, trabalhando na vida de cada um que o teme. E tudo que acontece na vida daquele que teme a Deus contribui para o bem. Por isso nós não precisamos ter medo de nada, simplesmente ficar na dispensação do Espírito, ouvir o que Deus tem para falar conosco. E tudo mais Deus vai acrescentando na nossa vida em nosso favor. Por isso não precisamos ter medo de perder emprego, ter medo de perder não sei o quê, perder outra coisa. Não, porque nada poderá acontecer de mal para aquele que verdadeiramente teme a Deus e tem a confiança no amor de Deus. Porque o amor de Deus é tão grande sobre nós que Ele só quer o bem para nós. Ele só quer nos proteger. Ele só quer nos livrar de todo perigo e de todo mal. No 19 diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não existe uma sensação mais gostosa do que a gente saber que alguém nos ama. Quando nós sabemos que uma pessoa nos ama, imediatamente desperta em nós também um grande amor por aquela pessoa. Maravilha, essa pessoa gosta de mim, eu também gosto muito dela, então acho que é recíproco. Então, nós gostamos de Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus por nós foi tão grande, que Ele provocou esse amor que hoje nós temos por Ele, né? No 20 diz assim: se alguém disser eu amo a Deus, mas odeio meu irmão, é mentiroso. Porque aquele que ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus que ele nunca viu? Mas Deus diz que nós somos a semelhança dele, a imagem dele. Então quando eu olho para o meu irmão, eu tenho que ver Deus naquela pessoa. E eu tenho que entender que nós devemos mesmo nos relacionar de uma forma que sejamos suportando o outro. Isso significa dando suporte ao outro, ajudando o outro. É assim que nós vamos agradar a Deus. E dele temos este mandamento: de quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, não existe outra forma de relacionamento com Deus se não for através do amor. É a única forma de nos relacionarmos com Deus, é através do amor. E o capítulo 5, então, ele vai falar que, na verdade, a fé no Filho de Deus, a fé em Jesus Cristo, é que ela vai promover
o nosso crescer a cada dia espiritualmente, a amar a cada dia, a nos relacionar melhor com Deus e com o nosso próximo, né? Nos versículos de 1 a 3 do capítulo 5, nós verificamos aí por que nós somos obedientes. Nós somos obedientes por amor. Muitas vezes o pai faz para um filho, o filho pede algo para o pai e o pai fala, eu vou fazer isso para você, porque eu te amo. A mesma coisa o filho fala, puxa, eu vou ter que obedecer meu pai, porque eu não posso contrariá-lo. E meu pai me ama tanto, ele pediu isso para mim, eu vou ter que fazer, porque ele me ama e eu o amo, então eu vou fazer. Então você vê que a atitude que mais demonstra amor é a obediência. Porque quando nós somos desobedientes, nós estamos demonstrando que na verdade nós não amamos, porque senão nós não seríamos desobedientes. Então ele diz assim, todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é Cristo, é o Cristo nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Se nós não guardamos o mandamento de Deus, não fala que você ama Deus, porque você não guarda os mandamentos de Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Deus não dá fardo que a gente não possa carregar. Deus não coloca sobre nós peso algum. Pelo contrário, Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve. Jesus diz que o fardo dele é leve, verdadeiramente é leve. Então, muitas pessoas falam assim, mas o crente, ele tem que... A pessoa vem para Jesus, tem que largar tudo, a vida é difícil, tem que renunciar. Renunciar o quê? Renunciar tudo que não presta. Renunciar ao pecado. É isso que nós temos que fazer, sair das coisas mundanas. Isso é maravilhoso, porque nada disso acrescenta nada na nossa vida. Nós passamos a ter uma vida totalmente diferenciada na hora que nós aceitamos Jesus Cristo. O fardo dele é leve. Com o amor de Deus, nós tudo podemos, tudo suportamos. A nossa esperança em Cristo é o que nos dá força para continuar a jornada, a nossa luta e sermos vitoriosos. É a fé em Jesus Cristo que nos dá vitória, que nos fortalece. Versículos 4 e 5. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós tivermos fé, nós fazemos qualquer coisa. Através da fé nós fazemos o impossível. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Só esses são os vitoriosos, só a fé em Jesus. Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. É verdade. Porque nós somos assim como os galhos da videira, e Jesus fala uma parábola, ele conta uma história a respeito. Eu sou a videira, vós sois o ramo, sem mim nada podeis fazer. Se eu tirar um ramo de uma árvore, aquele ramo não vai mais dar fruto, ele não pode mais dar fruto. E se nós sairmos de Jesus, nós não podemos dar fruto. Versículos 6 e 9, nós vamos ver o seguinte. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam. Olha, está se falando aqui de um só Deus,
em 3 pessoas. Está se falando da Santíssima Trindade. Deus é um só. Mas a gente vê que nós passamos por 3, o ser humano passou por 3 dispensações. Uma em que Deus falava diretamente com o homem, mas não falava, perdão, uma em que Deus falava indiretamente com o homem através de seus profetas, porque ele não falava com todos os homens, ele falava com alguns homens. Uma em que Deus encarnou, se fez carne, habitou no meio de nós e falou corpo a corpo, andou com os discípulos, falou com os discípulos, comeu com os discípulos, conviveu com os discípulos, Jesus Cristo. Mas ele foi ao céu, morreu, ressuscitou ao 3º dia e foi junto ao Pai. Mas nos 50 dias depois se cumpriu a promessa que o Espírito Consolador voltaria para ficar conosco até o final do século. Então nós estamos na dispensação do Espírito. O Espírito Santo é Deus conosco hoje, porque houve o Deus conosco, Emmanuel, Jesus Cristo, em carne, sangue. Agora nós temos o Espírito de Deus em nós. E é o Espírito que nos convence de toda a verdade. É o Espírito que nos dirige, que nos convence do pecado, nos mostra o pecado. É o Espírito Santo. As pessoas que não têm Espírito Santo, essas pessoas que nós chamamos de ímpios, pessoas do mundo, ele não tem a menor noção do que pode agradar ou desagradar a Deus. Porque ele vive para uma vida carnal e mundana. Mas nós não. Nós vivemos uma vida de espírito. E nós queremos agradar a Deus, procurar a Deus, ter uma vida santa. E isso implica num relacionamento amoroso, num relacionamento santo, num relacionamento que inclui a pessoa de Deus, a minha pessoa e a pessoa do meu irmão. No versículo 10, nós verificamos aí, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. 11:12. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Aquele que crê no Filho de Deus tem vida eterna. Ele diz: ainda que esteja morto, viverá. De que vida ele está falando? Nós voltamos lá no Velho Testamento, a gente vai ver uma passagem que o profeta vai falar com o rei. E fala para o rei: Deus manda te dizer, hoje morrerás e não viverás. Lógico, você vai morrer e não vai viver. Mas não é disso que ele está falando que não viverá. Porque nós teremos vida, ainda que esteja morto, viverás. Nós temos vida e vida eterna. Nós vamos adormecer em Cristo, mas a nossa vida continua. Então nós não vamos morrer. Nós estamos condenados a morrer, o corpo a morrer uma única vez, para depois ressuscitar. Assim como Jesus, ele disse: eu sou o caminho. Isso significa tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco, né? Eu sou o caminho, vem atrás de mim. Então nós também vamos morrer, mas vamos ressuscitar. Se nós seguirmos os mandamentos de Jesus, se não andarmos como ele, se fizermos o que ele mandou, nós vamos ressuscitar. Ele falou: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vós e virei buscá-lo. Nós estamos esperando a vinda de Jesus. E você está esperando a vinda de Jesus? Você está se preparando para a vinda de Jesus? Então eu peço a Deus, nesse dia, que você pense nisso. Jesus está voltando, meu amado, para buscar os que é seu, para buscar seus filhos.
Nós somos a família de Deus e nós vamos morar no céu com Deus. E eu peço a Deus por você nesse dia, para que você se junte a essa família se você ainda não se juntou. Porque Jesus está voltando. Eu não quero que você fique, mas nós pretendemos, nessa esperança em Jesus Cristo, irmos todos para a glória com Ele. Amém? Eu espero que você medite nessa palavra e que Deus o abençoe e te aguardo no nosso próximo encontro, quando começaremos a estudar a segunda carta de João. Amém? Deus o abençoe.